Estamos de volta com Medicina e Saúde e eu quero te lembrar que é muito fácil você acessar outras entrevistas e dicas sobre qualidade de vida, bem-estar e saúde. Basta acessar www.medicinesaude.tv.br e você vai ter acesso a muitos vídeos para você e sua família. O assunto é doença inflamatória intestinal e uma de suas principais manifestações é a doença de Crohn, uma síndrome que afeta o sistema digestivo e tem como principal sintoma dor abdominal associada a diarreia, febre, perda de peso e enfraquecimento por causa da dificuldade para absorver os nutrientes. Um problema bem conhecido por Ângela, que convive com a doença desde os 17 anos de idade. Em 2006, com meu quadro clínico mal, o médico falou doença de Crohn. Eu quase caí da cadeira. Os meus pais estavam comigo e foi assim, a gente nunca tinha ouvido falar, foi um susto bem grande. Eu tenho para mim como se tivesse sido uma sentença, porque o médico foi muito taxativo e falou para mim não tem cura. Nossa, para mim foi um mundo desabou. Eu estava, iniciando faculdade, iniciando a área de trabalho. Assim, para mim foi um baque bem grande. Aos poucos a gente foi lendo, tivemos que nos inteirar do que se tratava. O médico na época poucas palavras nos disse também, a gente teve que correr atrás mesmo da informação. Até descobrir que não era uma sentença e que eu poderia conviver sim com isso e ter uma qualidade de vida. Devido à gravidade da doença, Ângela precisou se submeter ao tratamento cirúrgico aos 20 anos, um divisor de águas em sua vida, como ela mesma conta. A cirurgia foi um divisor de águas na minha vida, porque antes eu não tinha qualidade de vida. Eram muitas idas ao banheiro, era uma dor e, enfim. Depois da cirurgia, com todo o tratamento, após a cirurgia, a gente deu início ao tratamento. Foi, assim, outra vida, porque as dores diminuíram, claro que, além do processo ali pós-cirúrgico, mas passou e eu consegui ter uma qualidade de vida muito melhor, assim, Consegui voltar a trabalhar. Hoje, fazendo o tratamento, eu tenho a minha filha Lívia, que é a minha bênção, que antes desse tratamento foi me dito, não, você não pode engravidar. Então, assim, a grande diferença foi eu ter procurado um especialista. A médica que fez o meu tratamento, faz até hoje, assim, super competente, um amor de pessoa. Então, assim, eu acho que a confiança no médico, na médica que você vai ter o atendimento é fundamental também. Eu converso agora com o médico coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Gustavo Curashi. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Soraya, tudo bem. Doutor Gustavo, a gente acabou de ver a história da Ângela, que é exemplo de milhares de pessoas que convivem com a doença inflamatória intestinal, ficam ansiosos por novidades na área do tratamento, O senhor esteve recentemente em um evento científico em Campinas, onde o tema DII foi abordado. O que foi discutido nesse encontro? Esse evento foi bastante importante, assim, porque ele acaba trazendo novidades na condução do paciente. Antigamente, a gente tinha poucos dados sobre isso, e hoje o que a gente tem em pauta é que a gente precisa ficar em cima do paciente. A cada modificação de algum sintoma ou surgimento de algum novo sintoma, nós precisamos intervir. Então, quanto mais cedo a gente intervir em qualquer alteração, o resultado é melhor. Em relação a esse evento, também tivemos novidades assim, de próximos lançamentos em medicações. Então, existem algumas medicações que estão prestes a entrar no mercado e que vão ser muito boas para esses pacientes. Que bom. A gente falou no bloco anterior com a doutora Doriane sobre causas que ainda não são específicas, sobre os sintomas.
Agora, quando a doença ela existe, o que existe hoje de moderno para ser diagnosticado, para ser descoberta a doença inflamatória intestinal, que compreende aí a retocolite, né, e também a doença de Crohn, doutor Gustavo? Ainda hoje, a suspeita clínica é muito importante para a gente conseguir diagnosticar essa doença, e a colonoscopia permanece como o melhor exame, porque a colonoscopia permite a visualização da inflamação e também a realização de biópsias que confirmam o diagnóstico. Mas também hoje existem outras modalidades que permitem a gente fazer um diagnóstico, como por exemplo a ressonância magnética, a tomografia, e em alguns lugares, como na Itália, por exemplo, estão desenvolvendo um exame bem mais barato, bem mais simples, que é um ultrassom abdominal específico para diagnosticar doença inflamatória intestinal. Incrível, a Europa já está adiantada nesse aspecto também. Isso Mas é uma será que demora muito para chegar no Brasil? É uma novidade, já temos uma médica que passou um tempo lá na Itália e ela já está realizando em São Paulo. Então, logo, logo podemos ter novidades sobre isso. Isso é importante, porque é uma doença prevalente na população brasileira. Quais são os números, doutor Gustavo? No Brasil ainda a gente é meio precário de dados, mas existe um novo estudo que foi realizado com os médicos, com os pacientes de São Paulo, que estima-se que em cada 100 mil habitantes, 13 pessoas vão ter doença inflamatória intestinal. Hoje se estima que cerca de 600 mil pessoas no Brasil têm doença inflamatória intestinal. É um número considerável, né? E ela sim tem qualidade de vida. Numa crise, em que a pessoa esteja numa crise de retocolite ulcerativa ou de Crohn, o que ela pode comer? Qual que é o alimento que ela pode comer? Tem uma severidade muito grande com relação a isso? Tem que ter nutricionista junto acompanhando? Como é que é? A alimentação é um ponto-chave na doença inflamatória intestinal. Então, uma das formas da gente evitar a crise é cuidando da alimentação. E quando a gente está nesse momento, né, de crise, o paciente muitas vezes vai ter dor, sangramento, cólicas abdominais, ele tem que comer uma comida mais natural possível. Evitar alimentos industrializados, principalmente a gordura, alimentos que tenha muito tempero. Muitas vezes o leite e o glúten também podem fazer mal se comer em excesso, e os açúcares. Então, nesse momento, tem que buscar uma alimentação bem leve, e se tiver uma nutricionista ao lado, ajuda bastante. Entendi. Doutor Gustavo, a gente sabe que existem medicamentos, né? Você mesmo falou que há novidades aí chegando no mercado da indústria farmacêutica, mas o tratamento para esse tipo de problema, ele é medicamentoso ou tem indicações de cirurgia também? Como que é feito? Como que vocês avaliam aí a indicação para o paciente? Hoje, vamos dizer que 80% dos casos vão ser medicamentosos. Uma minoria... 80%? Uma minoria vai necessitar de cirurgia. Hoje, o que se busca, como eu falei no início, o diagnóstico precoce e a mudança de qualquer sintoma é um indicativo de que a gente precisa, às vezes, melhorar a medicação. Hoje, as medicações são capazes de reduzir a chance da pessoa ter cirurgia. Então, se a gente começar o tratamento precoce, qualquer modificaçãozinha, às vezes um aumento de dose, um ajuste, nós podemos prevenir cirurgias. Mas, em alguns casos, quando tiver uma hemorragia severa, por exemplo, quando o intestino estiver fechado mesmo, pela inflamação, a inflamação vai causando uma redução do calibre do intestino até que as fezes não passam mais. Aí, muitas vezes, nesses casos, precisa-se fazer cirurgia. E tem uma outra situação também que é chamada de fístula. A fístula é uma inflamação que é tão profunda que ela perfura o intestino. E, às vezes, pode causar vazamento. E daí, nesse caso, especificamente, é um caso de urgência. Precisa ser operado imediatamente. Delicado. Nós sabemos o quanto é importante, né? É possível prevenir esse tipo de problema? Ainda a gente não sabe a causa do problema. Então, a prevenção é bastante, genérica. Mas a gente sabe que uma das principais pesquisas sobre a doença consiste no estilo de vida nosso. Por que nos últimos anos aumentou muito a incidência dessa doença? Por causa dessa mudança do estilo de vida. Hoje, a alimentação não é tão natural como antigamente, a prática de atividade física também é reduzida, muitas pessoas também vivem num estresse constante, muito
tensão, nervosismo. Então, se a gente conseguir modificar esse estilo de vida, talvez a gente possa prevenir, de uma certa forma, essa doença. Tá certo. Gustavo, obrigada, viu, pela sua participação aqui no Medicina e Saúde, que você tem uma semana aí bem produtiva. Tranquila, não sei se tem, porque não é sinônimo de vida de médico, né? Mais produtiva e abençoada, Muito tá obrigado. bom? Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu vou conversar com um especialista em doença celíaca, porque hoje, 19 de maio, é o terceiro domingo do mês. E sempre no terceiro domingo do mês de maio, o mundo todo lembra o Dia Internacional do Celíaco. É sobre isso que a gente fala no próximo bloco. Até já!